Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Já copiou todo o esquema do quadro? Então vamos lá. Eu vou falar agora contigo sobre os atos do escrivão e do chefe de secretaria. Que você já sabe os atos das partes, manifestações unilaterais ou bilaterais, os atos do juiz, sentença, decisão interlocutória e despacho. Agora vamos falar do escrivão e do chefe de secretaria. Lembrando que o escrivão e chefe de secretaria, eles são auxiliares da justiça. Sobre eles, o assunto está entre os artigos 206 a 211 e encerra o tema forma dos atos processuais. O que diz o CPC? O CPC fala que o escrivão ou chefe de secretaria, quando ele receber a petição inicial, ele vai autuar. Como assim, Ritson? Quando você quer exercer o teu direito de ação, esse teu direito de ação vai ser colocado num papel. Esse papel, o nome dele é o quê? Petição inicial. Você vai pegar essa petição inicial e tu vai até o Poder Judiciário. Quando você chegar lá numa vara, quando você chegar lá num tribunal, você vai entregar, você vai protocolizar esse negócio. E quem vai receber? O escrivão ou o chefe de secretaria. Ele vai pegar a tua petição inicial e ele vai botar numa capa. Ele vai encapar. E tem capas de diversas formas. Só que essa capa, essa pastinha, na frente eu preciso pôr algumas informações. Então, quando eu vou encapar, quando eu vou autuar, o escrivão, o chefe de secretaria, ele tem que mencionar o juízo. Como assim o juízo? Quem é o juiz daquele processo? É o juiz da primeira vara? É o juiz da segunda vara? É o TRT? É o TRE? Então, na capa, ele quando for autuar, ele vai informar o juízo. E também a natureza da causa. É sobre o quê? Qual é o assunto? Que eu tenho que ver se é uma situação urgente ou não. Ele vai dizer a natureza e também vai colocar o número do processo. Vai digitar o número do processo, informando os nomes das partes. E além disso, ele vai colocar a data de início. Para que a data de início? É porque pode ocorrer a prescrição. Então, quando tu vai lá entregar a petição, aí você pega e tu está interrompendo, né? Então, eu preciso colocar a data de início para fazer a contagem do prazo prescricional. Lembra, quem vai fazer essa autuação não é o oficial de justiça. É o escrivão ou chefe de secretaria. Não é o juiz, é o escrivão ou chefe de secretaria. E ele vai autuar informando tudo isso daqui. Agora, olha só que interessante. Esse escrivão ou chefe de secretaria, além de autuar a petição inicial, quando tu entrega a petição inicial, o processo está começando. Só que vão ter diversos atos, e ele vai proceder da mesma forma com os outros atos que forem seguir. Acontece que tem processo que é muito volumoso, tem processo que é gigante, e esse escrivão ou chefe de secretaria, olha que lindo, ele tem que numerar e rubricar todas as folhas dos autos. Agora, tu imagina a cara de felicidade do servidor quando o advogado apresenta aquela petição com 200, 300 folhas. Imagina a cara de felicidade do servidor quando chega aquela contestação com 1000 páginas. Ele fica louco, porque ele tem que numerar 1, 2, 3, e na ordem, tá? Numerar e rubricar. Tem gente que quando vai rubricar, né, a rúbrica demora meia hora. Não, vá logo aprendendo a fazer a rúbrica bem rapidinho, só um rabisco aí. Rabisca, 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 para daí se dar seguimento. Ritson, agora que eu estou entendendo para que eles cobram matemática em concurso. Eles cobram matemática exatamente para eu saber numerar as folhas, Ritson. Mas e por que eles não colocam só 1, 2, 3? Depois do 3, qual que é o número? Não seria mais fácil? Não. Eles não te cobram matemática e raciocínio lógico por conta disso. Existem outras coisas, tem que fazer cálculos no processo, cálculo de custas e etc e tal. Mas a matemática é importante também, porque você tem que saber numerar todas as folhas, tá? Beleza até aí? Então eu já sei que o escrivão autua, e o escrivão também numera e rubrica todas as folhas. Não pode ficar nenhuma sem numerar. Beleza até aí? Por que, Ritson? Vai que some alguma coisa, não tem a ordem a ser seguida da numeração? Agora, eu vou tocar num ponto contigo, que eu recebo mensagem de concurseiro que diz que lei não entende. Concurseiro pega essa parte do 206 e 211 e fala, Ritson, não entende, não entendi. Peguei a doutrina não explica. A videoaula não explica. Falei, não, eu vou entrar nessa ferida. Porque, olha só, eu vou bater naquelas teclas que batem em concurso. Não pense que eu vou falar aqui só matéria gostosa para tu ficar rindo, não. Se for uma matéria chata, eu vou falar. Eu falei contigo sobre prática eletrônica de atos processuais, que não é uma matéria muito doce, mas nós matamos esse assunto aqui. Agora vejam só, o que diz o CPC? O CPC diz que a parte,
os seus procuradores, os seus advogados, o membro do Ministério Público, o defensor público e os auxiliares da justiça, é facultado a eles rubricar os atos em que eles intervierem. E tu vai ler isso daqui, tu vai ficar assim, calma aí, quer dizer que eu assino se eu quiser? Não. Tu é obrigado a assinar. Porque o CPC diz pra gente que os atos e termos do processo serão assinados. E caso você não possa assinar ou não queira assinar, vai ser feita uma certidão informando esse fato pelo escrivão ou chefe de secretaria. Isso tu me deu um nó. Aqui está dizendo que é facultado e tu está me dizendo que eu tenho que assinar. Preste atenção numa coisa. Olhe os detalhes. Eu falei para você que quando eu tenho um ato ou termo processual, ele tem que ser o quê? Assinado. Se você não puder ou não quiser, o escrivão ou chefe de secretaria vai fazer uma certidão informando sobre isso. Essa faculdade aqui é outra situação. Porque imagina que você apresenta uma petição com 10 folhas. Lá na última folha, que você assina, que ela vale por todo inteiro teu do documento, você tem que assinar a última folha? Tem. Se for praticado lá um ato, uma audiência que tenha 5, 6 folhas, você tem que assinar a última folha, você assina a última folha. E se você não quiser assinar aquela última folha, o escrivão ou chefe de secretaria vai fazer uma certidão. Isso, mas é aquelas outras páginas, que não são a última. E as folhas correspondentes? As folhas correspondentes dos atos em que intervierem parte, procurador, MP, defensor público ou auxiliar de justiça, a rúbrica ela é o quê? Facultativa. Entendeu agora? Agora ficou fácil? Então lembra, tem que assinar? Tem. O que é facultado você rubricar são as folhas correspondentes. Já pensou tu entregar a petição inicial e ter que rubricar todas as folhas, né? Então, você já entendeu agora bacana? Tem que assinar? Tem. Então, o que é facultado rubricar? O que é facultado rubricar são as folhas correspondentes. Tranquilo. Matei esse assunto, agora vem cá comigo. Eu quero falar contigo sobre um ponto que está aqui em forma dos atos processuais, que a Fundação Carlos Chagas cobrou, e quando ela cobrou, a negada, meu Deus, e agora? De onde que tiraram isso? Procuraram na jurisprudência, não acharam, procuraram na doutrina, não acharam, e não iam achar mesmo não. Porque sabe onde é que isso está? Na lei seca. O que diz o CPC? O CPC fala que eu posso ter um processo total ou parcialmente eletrônico. Você sabe disso. Falei contigo sobre isso já. O processo tanto faz ser total ou parcialmente eletrônico, eu posso ter um ato praticado na presença de um juiz. Se eu tiver um ato praticado na presença do juiz, como é o caso de uma audiência, se eu tiver um ato praticado na presença do juiz, mesmo que o processo seja total ou parcialmente eletrônico, esse ato pode ser armazenado integralmente de forma digital. Eu posso pegar essa audiência, que foi praticada na presença do juiz, e armazenar ela integralmente digital num arquivo eletrônico inviolável. Cuidado, não é violável, é inviolável. Preste atenção nos detalhes. O que vai acontecer? Caso eu faça isso, eu tenho que registrar no processo. O processo ele é total ou parcialmente eletrônico, mas esse ato, eu arquivei ele lá no arquivo digital. Tu tem que registrar em termo, né? Tem que colocar isso no papel. Eu fiz isso, coloquei lá no pendrive, coloquei no CD. E após praticar esse ato, o que as partes vão fazer? O que o juiz vai fazer? O que vai fazer todo mundo? Você tem que assinar. Então, o juiz, assinatura digital. Procurador, assinatura digital. Auxiliares da justiça, assinatura digital. Então, os três vão ter que assinar digitalmente. Juiz, os procuradores e os auxiliares da justiça. O escrivão ou então o chefe de secretaria. Então, eu já sei que, quando eu tenho um processo total ou parcialmente eletrônico, tanto faz ser total ou parcial. Se um ato for praticado na presença do juiz, esse ato aqui, ele pode ser armazenado digitalmente? Pode. Só que ele é armazenado num arquivo eletrônico inviolável. E se eu fizer isso, eu tenho que colocar no processo. Então eu vou registrar em termo, vou colocar no papel informando, eu arquivei eletronicamente, etc e tal. Quando eu fizer isso, todo mundo tem que colocar sua senha. O juiz coloca sua senha, os procuradores colocam sua senha, e o escrivão e chefe de secretaria também. Só que tem muitas situações
que o advogado, até mesmo a parte, né, lá no Afam, começa a falar, e fala assim, seu juiz, o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro. Fala um monte de besteira para o juiz. Aí o que ocorre? Na hora de passar tudo para o papel, na hora de pegar e reduzir, colocar lá, né, digitar para transformar em PDF, passar para o processo, antes de fazer isso, vai ser mostrado para a parte, para o advogado. Aí a parte vai lá, não, seu juiz, eu nunca falei que o senhor era isso. Seu juiz, o senhor é virgem. Seu juiz, o senhor é santo. Eu nunca falei isso. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que na hora de eu passar para esse arquivo eletrônico, eu tenha contradições na transcrição. Então pode ser que o servidor tenha digitado alguma palavra errado, né? Em vez de escrever cobra, tenha escrevido toba, né? Sei lá, pode ter uma contradição. E se tiver uma contradição, Ridson, eu posso reclamar, pedir para consertar? Pode. Se tiver uma contradição na hora de transcrever, você pode, só que tu tem que suscitar isso oralmente. Não é petição escrita não, é oralmente. E tem um prazo. E foi nisso que a FCC bateu. E tu sabe qual é o prazo? 0. Porque se tiver essa contradição na transcrição, você tem que suscitar no momento do ato, na mesma hora. E se você não suscitar no momento do ato, vai gerar preclusão. Depois você não pode mais falar nada. Você vai perder o direito de praticar esse ato. Então preste atenção. Eu estou praticando o ato de forma digital. Só que na hora de transcrever, ocorreu uma contradição. Tu pode reclamar contra isso? Pode. Escrito oral, oral. Em qual prazo? 0. Você reclama no momento do ato sob pena de preclusão. E o juiz tem que decidir. E quanto tempo o juiz tem para decidir? 0. O juiz decide na hora. O juiz decide de plano. Na prova, a FCC ficou colocando prazo. Não tem prazo. Então, quando eu pratico um ato na presença do juiz, eu posso arquivar digitalmente? Posso. Em arquivo eletrônico inviolável. Faço assinatura eletrônica, registro por termo. E se na hora de transcrever, na hora de eu pegar o que a pessoa falou e digitar, se tiver alguma contradição, eu posso reclamar? Posso. Escrito ou oral que eu reclamo? Oralmente. E em qual prazo que eu reclamo? Reclama na hora, imediatamente, sob pena de preclusão. E o juiz tem que decidir, não tem? Qual é o prazo que o juiz tem para decidir? Prazo nenhum. O juiz tem que decidir de plano. Fechou até aí? Cuidado que quando cair isso aqui, muita gente errou. Sobre forma dos atos processuais, o CPC também fala que é lícito o quê? O uso da taquigrafia, da estenotipia ou outros meios idôneos. Isso, o que é taquigrafia? O que é estenotipia? Olha, se cair na prova o que é taquigrafia e tiver no teu edital só mesmo processo civil, eu vou correr nu. Eu vou até a tua cidade, vou correr pelado, porque eles não vão te cobrar isso. A única coisa que eles vão te cobrar é permitida a taquigrafia? É permitida a estenotipia? É permitido um outro meio? Sim, desde que esse outro meio seja idôneo. Essa taquigrafia é um meio para você pegar e ganhar tempo. Em vez de escrever 10 palavras, eu utilizo algumas figuras para abreviar aquela informação. Então eu posso fazer isso? Posso sim. Então assim, ó, se bem que não é essa figura. Em vez de escrever casa, eu desenho aqui uma casa pequenininha. Em vez de escrever amor, eu escrevo o quê? Coração, né? Mas só para tu ter uma ideia. A taquigrafia, ela é válida? É. A estenotipia é válida? É. Elas não usam coraçãozinho em casinha, tá? Só para tu ter uma ideia. Então, se perguntar na prova, é lícito? É. Outro ponto importante. Nos atos do processo, não se admite espaços em branco. Vocês já observaram que quando tem um espaço em branco no processo, geralmente no verso, o escrivão ou chefe de secretaria, ele carimba, e aquele carimbo fica escrito em branco? Por que ele carimba em branco? É pelo seguinte, eu não posso ter espaço em branco, salvo se aquele espaço for o quê? Inutilizado. E eu coloco aquele carimbo em branco para demonstrar que está inutilizado. Aí se alguém digitar alguma coisa depois, nem vem com graça porque eu coloquei o carimbo em branco. Então, o espaço em branco ele não é admitido, salvo se ele for o quê? Inutilizado. Bem como entre linhas, tu sabe o que é entre linhas? Escrever entre as linhas. Emendas ou rasuras. Salvo, exceto se essas emendas entre linhas ou rasuras forem expressamente ressalvadas. Eu fizer aquela ressalva igual a redação.
Quando tu comete um erro, uma rasura, tu não faz uma ressalva, abre o parênteses e segue? Pois é, a mesma coisa no processo. Então lembra, posso utilizar espaço em branco? Não, salvo se o espaço for inutilizado. Posso fazer entrelinha, emenda, rasura? Não, salvo se for ressalvado. Ritz, eu tô com uma dúvida. Tu tá ficando doido, Ritz. Tu usou droga, Ritz, só pode. Gente, eu não posso usar droga, não gosto de droga, odeio de droga. A minha única droga é o estudo. Eu sou asmático, pô, tá louco, velho? Para com isso, velho. Agora, vejam só. Eu falei agora há pouco para ti, em outro vídeo, que eu não posso ter cota marginal, nem cota interlinear. E se você colocar essa cota interlinear, o juiz vai mandar o quê? Riscar e vai aplicar uma multa. A multa de meio salário mínimo. Isso, por que ele não manda riscar? Quando eu falei de mandar riscar e multa de metade do salário mínimo, o ato era de quem? Da parte. Quando a parte vai praticar um ato, ela não pode fazer cota interlinear. E se ela fizer cota interlinear, o juiz vai mandar riscar e vai impor uma multa equivalente ao quê? A metade do salário mínimo. Aqui eu não estou falando de ato da parte. Aqui eu estou falando em ato de quem? Do escrivão e do chefe de secretaria. Fica ligada na parada que você nunca vai errar na prova essa paradinha. E o escrivão ou chefe de secretaria, ele não pode deixar espaço em branco. Salvo se ele o quê? Inutilizar. O escrivão ou chefe de secretaria, ele não pode fazer entrelinhas, emendas ou rasuras. Só que eu não vou aplicar multa para ele, né, pô? Foi um erro lá sem querer. O que o escrivão vai fazer? Ele expressamente faz uma ressalva e segue a vida. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Nós estamos finalizando aqui o tema, forma dos atos processuais. Pra cima, caveira, sangue no olho até a posse. Fui!